Sempre que eu fico doente, eu acabo assistindo algum anime até o final, ou começando um anime novo e terminando durante o período que eu estou dodói. E dessa vez não foi diferente, mas como eu fiquei doente por muito tempo e eu continuo doente, eu vi 2 animes do começo ao fim. O primeiro anime que eu vi foi Solo Leveling. Eu vi do primeiro episódio até o último episódio, levou exatamente 2 dias pra eu fazer isso. Mas pelo menos eu finalmente consegui terminar Solo Leveling, né? E eu vi Segredos de uma Bruxa Silenciosa, que é um anime que ficou bem popular, eu acho, na minha opinião, ficou bem popular durante a temporada que ele tava, mas foi meio ofuscado porque a temporada que esse anime lançou tinha muito anime de peso junto, mas eu vim hoje falar sobre Segredos de uma Bruxa Silenciosa, porque eu tenho alguns problemas com esse anime, eu vou ser bem honesta. É um anime muito bonitinho, muito fofinho, mas, cara, sério, tem muitas coisas que eu não consigo com ele. Segredos de uma Bruxa Silenciosa conta a história de uma menina de 16 anos que é o membro mais jovem dos 7 magos, os magos mais poderosos do reino. Em um mundo em que conjurar magias requer que você fale o encantamento, a ansiedade social. Caraca, falei bem. A ansiedade social dela faz com que ela crie um novo tipo de magia. Uma magia que não precisa de encantamentos para fazer, mas que atualmente só ela consegue usar. Por causa disso, ela acabou se juntando aos magos, sendo conhecida como a Bruxa Silenciosa. O nome da nossa protagonista é Mônica. E apesar de ela ser muito poderosa e ter muitas qualidades, ela acaba se isolando nas montanhas até que um dos 7 magos vai até ela para pedir que ela faça uma missão no lugar dele, já que ela não tem um rosto tão conhecido como o dele. A partir daqui, talvez eu fale alguns spoilers sem querer, eu vou tentar evitar, mas é bem possível que eu dê um spoiler ou outro, mano. Foi mal. Durante o andamento do anime, a gente acaba conhecendo outros personagens. A bruxa silenciosa, Mônica, se infiltra numa academia de magias para proteger o segundo príncipe. O segundo príncipe é, não tão surpreendentemente assim, o presidente do corpo estudantil, e ele tá cercado de outros nobres. E a missão da Mônica é não ser tão percebida assim pelas outras pessoas. Claro que ela não consegue, porque acho que para você conseguir se esconder dos outros, você precisa ter um mínimo de senso social, e a Mônica não tem. Então ela acaba não só sendo aparente na frente deles, como ela acaba se juntando ao corpo estudantil, porque ela é apaixonada por números e uma parte da responsabilidade do corpo estudantil são as contas do colégio. E é aí que começam a aparecer os primeiros problemas do anime. O anime é muito fofo. A Mônica é um personagem que tem um carisma especial. Ela não é um personagem particularmente carismático, já que ela tem certa dificuldade de falar, mas ela traz, dentro dos pensamentos dela e de tudo que vai em volta dela, uma personalidade fofa e bonitinha e que dá vontade de ver ela melhorando e ver as pessoas protegendo ela, porque aquela coisinha pequenininha não pode fazer mal a ninguém. O problema do anime são o que eu chamo de subplots, que são coisas que estão alheias à mensagem principal ou à ideia principal do anime. Então a ideia principal do anime é que a Mônica está lá para proteger o príncipe, mas ao mesmo tempo também para sair daquele antro de vergonha que ela tem. Então a trama gira em torno disso. Mas a gente também tem coisas que fazem a história ficar um pouquinho diferentes, são os nossos inimigos pontuais. A gente tem no começo um inimigo que tá tentando matar o príncipe, e aí depois a gente tem alguém que tá adulterando as contas, e aí a gente tem um amigo da Mônica que aparece, e aí a gente tem algumas coisas pontuais que acontecem. Que nem eu tô falando, eu tô tentando não dar spoiler, mano. Só que tudo que o anime joga como subplot, joga como suspense, ou joga como algo diferente da rotina de a Mônica sendo a Mônica,
é muito estranho, porque geralmente ou vem sem muita introdução, ou vem com uma introdução muito fraca e de repente se resolve tudo de uma vez só. E aí a gente perde aquela emoção de, nossa, foi difícil de chegar nesse ponto, ou nossa, quem que tá causando os problemas, porque tudo acontece muito rápido. E eu entendo que é feito assim porque não é o foco do anime. Mas ao invés de a gente ter uma subtrama que durasse os 3 episódios inteiros, a gente tem pequenas subtramas. Acho que a gente tem tipo 4 subtramas que são feitas muito rápido. Porque são só 3 episódios. A primeira temporada tem apenas 3 episódios. E em 3 episódios a gente passa por muitas coisas de uma vez só. E aí, talvez por causa disso, eu tive a sensação de que o anime foi um pouco corrido, um pouco muito rápido. E provavelmente por isso que ele não teve todo o destaque que ele merecia ter tido, porque, assim, eu não li a light novel, eu não li o mangá, então eu não sei se ele é assim durante a história original. Mas se for assim, foi uma má adaptação. E se não foi assim, a minha opinião é de que o escritor não sabe lidar muito bem com coisas que não são bonitinhas e fofinhas, o que é compreensível, porque o estilo de anime ou de mangá, o estilo de mangá que ele fez não se adequa a isso. Mas é uma aproximação estranha quando ele só coloca coisas de suspense e não lida bem com elas. De qualquer forma, que nem eu falo normalmente, se eu não abandonei o anime, ele é um bom anime. Então, eu diria que Segredos de uma Bruxa Silenciosa tá entre um 7 ou um 6 na minha escala de anime. E eu recomendo que se você quiser ver algo casualmente ou algo que não te traga muita intensidade no coração, mas mesmo assim seja divertido de assistir, que você assista Segredos de uma Bruxa Silenciosa. E é isso, vou voltar pra minha cama que eu tô dodói. Tchau!